Certo, começando a live. Essa primeira live, então, é uma live de testes que eu tô fazendo pra conferir se o áudio do microfone tá ok, se o áudio do game também tá bom. Evidente que agora o game aqui tá sem muito ruído, mas o ponto principal é que a hora que começar o tiroteio, a gente precisa certificar de que o barulho o som não vai ficar muito alto. Vamos ver, então. E também para testar a transmissão, né? Bom, então, como eu disse, essa aqui é uma live de teste. Então, basicamente para conferir se o áudio, transmissão, tá tudo funcionando bem. Se não tiver atraso na transmissão, algum delay, algum reverb, esse tipo de coisa. Mas aí eu já vou aproveitar essa chance aqui para explicar qual é que é a ideia do canal. Então, como dá pra ver, o jogo que eu coloquei aqui é o Red Dead Redemption. Essa aqui é a versão online. Mas o canal em si, o principal jogo, o único jogo, a princípio, que eu vou transmitir vai ser o Red Dead Redemption 2, o modo história. E aí, os caras já começaram a vir de hack. Já vou trocar de sessão aqui. Online. E aí os caras já começam a avacalhar. Apagou o cavalo assim do nada é porque tem hack na sessão. Continuando, então o foco principal vai ser o Red Dead Redemption 2 no modo história. Como já tem muita gente que assistiu já várias gameplays, tem muita gente que já jogou, porque o jogo já faz 7 anos que lançou. Então vai ter muita gente que conhece o jogo e talvez vai estar pensando, o que eu vou apresentar de novo então, né, de diferente de outros streamers. O que eu quero fazer é tentar trazer mais curiosidades, que são coisas que eu peguei durante entrevistas da equipe do Red Dead Redemption, dos atores, assisti bastante as entrevistas que eles dão nas feiras que tem por aí, né, trazem personagens de games e tal, e aí o pessoal faz perguntas. Eu assisti as lives do Roger Clark, que é o ator que interpreta o Arthur Morgan. Então ele durante a gameplay também passou bastante informação. E também eu conheço assim razoavelmente bem o jogo. Então talvez eu vou conseguir trazer algumas informações que a maioria das pessoas que jogaram o Red Dead Redemption talvez não conhecem. Talvez são informações que você jogou ou assistiu outras pessoas jogando, mas que não viu, que não foi comentado, easter eggs, explicação da história, porque talvez como o idioma do jogo está em inglês, não tem dublagem, talvez tenha muita informação que você não conseguiu pegar. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, até num contexto talvez histórico do próprio Estados Unidos, que é onde é que se passa, né, teoricamente, esse universo. E o que mais? Então, o modo história. Só que o que eu quero fazer? Além disso, eu quero separar cada gameplay por temporadas. Então, por exemplo, eu vou começar... Essa aqui é uma live, é separado. Mas quando eu começar o modo história, eu vou fazer no formato de temporadas. Então vai ter temporada 1, vai começar na primeira temporada. E a princípio eu vou tentar manter a história assim, o mais próximo possível do que é a história original. Trazendo, claro, informações extras e talvez algum bastidor, uma curiosidade, alguma coisa diferente. Mas a primeira temporada vai ser isso aí, vai ser a história original. A partir da segunda temporada, eu vou começar a mudar um pouquinho a história. Então eu já quero quem sabe deixar aqui um spoiler da segunda temporada, que se a ideia das lives der certo, se a parte técnica eu conseguir dominar bem, se tiver uma resposta legal das pessoas que estiver assistindo, a partir da segunda temporada a gente vai começar a fazer mudanças. E essas mudanças vão ser principalmente na história, no sentido assim. E se... outra coisa importante, antes de eu continuar. Quem não quer spoiler do Red Dead Redemption, tanto do 1 quanto do 2,
não recomendo assistir as lives, porque vai ter muito spoiler da história. Então quem ainda não jogou e pretende jogar, então joga, faz as suas missões e depois de fazer as missões, depois de fazer as missões, você volta aqui para assistir a live, para não ter perigo então de pegar spoiler. E então na segunda temporada eu vou começar a mudar. Eu vou dar um exemplo do que pode acontecer na segunda temporada. E se na segunda temporada um dos acontecimentos principais, a gente sabe que vai acontecer uma coisa muito grave com o Arthur. Eu não vou falar, né, porque talvez tenha alguém que caiu aqui sem querer, mas acontece uma coisa muito grave com o Arthur. E se essa coisa grave que acontecer com o Arthur, e se isso não acontecesse? Se de alguma forma aquilo que aconteceria na história normal não acontecesse, como que a história ia progredir a partir daí? Claro que nesse caso, no modo de história, eu vou precisar talvez de mods, de algumas coisas para mudar, para conseguir manipular um pouquinho mais a história. Então, a partir da segunda temporada, provavelmente vocês vão eu usar mais mods, principalmente, né, mods que vão mudar a gameplay. E isso vai trazer uma novidade para a história. Tem sim. Deixa eu aqui. Baixar um pouquinho o som do jogo aqui. Fazer talvez um teste assim. Baixei muito pouco, quantos por cento? Fazer um teste. Certo, tá. Recebi um feedback aqui que é para baixar um pouquinho o som do jogo. Então é isso aí, eu vou ter que ir ajustando até ficar legal. E tomara que a gente não tenha perdido muita informação. Mas acho que não. Tá. Continuando a explicação, então. Uma das gameplays que eu quero fazer é justamente essa. Eu quero imaginar o que teria acontecido se o Arthur tivesse bem durante toda a história, se não tivesse acontecido nada de ruim com ele. Quem sabe a gente consegue fazer com que a história da gangue também seja uma história, um final feliz, né? Eu acho que seria muito legal. Eu particularmente gostaria de ter alguma forma de dar um final feliz pra gangue. E é isso que eu quero explorar, então, como eu falei, nas próximas temporadas, né? Na temporada 2 em diante. Temporada 1, eu vou tentar manter a história como ela seria, mas eu vou tentar trazer sempre alguma informação diferente, alguma coisa legal pra dar uma diferenciada dos demais canais. E deixa eu ver então o que mais. Eu comecei uma missão aqui, porque dentro dessa missão aqui no online tem uma possibilidade menor dos hackers conseguir avacalhar com a minha gameplay. Infelizmente no online tem isso. Não é todas as sessões que tem, mas tem bastante. Certo. Então, eu não quero entrar muito mais em spoilers sobre a segunda temporada em diante, porque até porque eu não sei se vai dar certo, né? Por questões técnicas, por questões de tempo, eu particular, né? Se eu vou ter tempo para fazer as transmissões, se vai ter feedback, se a galera vai gostar de assistir. Porque infelizmente, a gente tem que considerar que talvez as pessoas não vão gostar de assistir as lives e, enfim, né? Talvez o jogo tá muito saturado, tem muita gente transmitindo. E aí talvez não compense, mas provavelmente eu vou fazer mesmo assim, porque é um jogo que eu gosto bastante e que eu acho que eu tenho bastante informação legal para trazer. Que mais? Então eu comentei, né, sobre isso, então as lives sempre vão ter bastante spoiler. Então quem não curte spoiler, eu não recomendo assistir as lives. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar com flash esses caras. Então. Foi. Outro foi. Beleza. Vou pegar esse negocinho aqui. Esse tio aqui vou derrubar.
Continuando então, durante as gameplays, na primeira temporada eu vou tentar fazer coisas que deixam a gameplay mais divertida. Por exemplo, eu vou tentar não usar tanto o Dead Eye, e daí fica mais... Opa, deixa eu trocar minha arma. Só, volta. O que mais? Eu não vou usar tanto o Dead Eye, provavelmente vou usar o Fast Travel, porque caso contrário a gameplay fica muito, sabe, porque a gente tem que ir de cavalo de um ponto pro outro do mapa e às vezes é muito longe, então vou tentar. Outra coisa que eu vou tentar, principalmente na primeira temporada, vou tentar me manter mais no caminho da história, vamos dizer assim. Não vou levar, por exemplo, o Arthur Morgan para explorar áreas do jogo que durante aquele momento ali talvez ele não estava explorando. Então são coisas nesse sentido. A princípio eu vou transmitir no YouTube. O YouTube vai ser o local principal onde eu vou fazer as transmissões, as lives. Eu estou fazendo excepcionalmente na Twitch porque eu estou configurando ainda o YouTube. Acho que talvez o volume do jogo tá alto ainda. Vou aguardar um pouquinho aqui. Daí talvez vou receber um feedback aqui para baixar o volume do jogo. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho mais alto, talvez para dar para ouvir melhor a informação. Tá. Onde que eu tava falando? Já me perdi. Tá, não vou levar o Arthur para explorar áreas do game que ele não deveria estar. Tá, acho que vou baixar um pouquinho mais. O que é esse aqui? Deixa eu fechar isso aqui que eu abri sem querer esse negócio. É isso aí que acontece. Tá, vou baixar um pouquinho. Mas assim, eu vou deixar assim. E aí depois eu aumento um pouco se precisar. Só deixa eu lembrar agora onde é que eu tava falando, então coisas como Dead Eye eu não vou abusar tanto, porque acho que dá uma gameplay mais divertida. E que mais? Fast Travel também. O canal principal de transmissão que eu comentei vai ser no YouTube. Então, a princípio, eu vou fazer só lives no YouTube. Hoje eu tô fazendo na Twitch porque eu não consegui configurar o YouTube ainda. Mas assim que eu conseguir configurar o YouTube... Consigo botar uma Twitch aqui? Não. Mas assim que eu conseguir configurar o YouTube, eu vou transmitir as lives pelo YouTube. Já vi que esse mouse que eu tenho aqui... Afasta. Nossa. Agora eu vou ter que me concentrar um pouquinho mais, porque senão... Vem. Ai! Vou morrer. Normalmente eu jogo um pouco melhor do que isso, né? Só que como eu tô falando ao mesmo tempo aqui... Eu tô usando um mouse aqui que também tá... Esse mouse aqui não é muito legal. Vou trocar o meu mouse. Então acho que ficou... Aumentar um pouquinho o volume do jogo. Deixa eu... não vou conseguir pausar agora aqui, mas... E aí, vai me matar? Aumentei um pouquinho, então. Vamos lá, vamos testando aqui o volume pra ver se vai ficar legal. Mas aí depois...
agora já melhorei um pouquinho. Vamos lutear, né? Tiozinho aqui. Futuramente, quem sabe nas próximas temporadas, provavelmente depois da primeira temporada, ou não sei, né? Vai depender muito também da situação. Talvez eu não vou fazer promessas, mas talvez eu vou transmitir no YouTube e no YouTube e na Twitch. Mas a princípio só no YouTube. Hoje então na Twitch só para fazer o teste. Mas a partir do teste vai ser só no YouTube. Ver o que mais que eu tenho as minhas anotações aqui, tá? Eu não vou fazer speedrun. O que eu posso fazer talvez são gameplays de modo história em uma hora baixa, uma hora alta, colocando alguns mods para mudar um pouco a dinâmica, a gameplay, para ficar uma coisa um pouco mais divertida, uma coisa um pouco mais única. Isso já é algo que eu já faço nas minhas gameplays, quando eu jogo. E fica bem legal, porque dá um desafio a mais, tem alguns mods de sobrevivência, que a gente precisa alimentar e dar água pro Arthur. Deixa eu ver o que mais. Então não vai ser gameplay nada assim muito caótico também. A princípio, eu não pretendo ficar gritando na live, fazendo esse showzinho, sei lá. O que mais? O foco principal é no modo história. Tô jogando online para testar mesmo a configuração, transmissão, áudio, enfim. Mas se for interessante mesmo, se tiver gente que curte um modo online, porque o modo online, para quem conhece um pouco da história, talvez já sabe disso, mas a história do online ela acontece um ano antes da história do jogo principal do Red Dead Redemption 2, que seria então, um ano antes de acontecer toda aquela folia com o Arthur, com a gangue e tal, né? Então, talvez eu faça umas lives, até porque tem muita curiosidade, muita coisa legal no online e vale a pena trazer para quem não jogou, não gosta, não teve oportunidade, talvez. Enfim, né? Tem. O que mais temos? Então. Regras do canal, né? Questão de respeito. Spoilers é uma coisa que, infelizmente, né, a gente vai ter spoilers, então. E isso não vai ser uma regra do canal, né? Você pode dar comentários. O que você acha que deveria ter acontecido com a gangue? Vou ter que trocar minha arma aqui. Não tô ligando. Consigo ligar o Dead Eye? Vou ter que trocar meu mouse. Vocês estão atirando no meu cavalo, mas aí é o fim. Não. Sacanagem. E que o cavalo tem a ver com a história, meu? Preciso do Dead Eye. O cara tava atirando no cavalo, meu. Eu dropei o negócio. Vamos lá. Bora. Pra cima. Não. Sai daí. Então tá. Agora então, como eu já expliquei... os caras estão vindo de novo? Como eu já expliquei então um pouco mais o canal, acho que a princípio é isso aí. O que me motivou a começar a fazer lives foi porque eu assisto muito lives de outros streamers e gosto bastante de assistir. E em algumas situações, quando o streamer tá com alguma dificuldade no jogo, ou às vezes eu trago alguma informação interessante, alguma coisa legal, e eu recebi alguns comentários de que eu poderia começar a fazer lives também, que como eu conheço o jogo bem e sei, tem informações legais que eu posso trazer, talvez eu pudesse trazer uma live diferente. Vou alimentar um pouquinho o cavalo aqui, porque
fizeram, aprontaram contigo, né? E, claro, né? Principalmente porque eu gosto do Red Dead Redemption. Acho que foi um jogo muito bem feito, muito bem produzido. Com certeza é um dos melhores jogos já feitos. A gente vindo, não, 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 não. Sai, sai, sai. É, calma, cavalo. Ih, já passou. Isso. Bom, deixa eu ver as minhas anotações aqui pra... Se eu tô esquecendo de nada. Quem estiver assistindo depois a live, a gravação, e tiver feedback com relação ao áudio, pode dar o feedback também. Tem uma pessoa que tá me ajudando aqui pra gente fazer uma configuração inicial, mas provavelmente vai ter que ser ajustado isso. Mas a primeira coisa que eu vou trocar é esse mouse aqui, que eu não consegui ligar o meu Dead Eye. Então é isso aí. Acho que a princípio todas as informações que eu passei nessa live de... Meio que uma live de introdução, então acho que tudo que eu ia passar eu já passei. Tem que trocar o mouse, eu não consigo nem fazer limpeza das armas. Quanto tempo de transmissão aqui? 20 minutos? Tá bom, já 20 minutos. Durante as temporadas de gameplay do modo história, se você tiver ideias de coisas para fazer, ou até a ordem das missões, porque o jogo te dá uma certa liberdade em algumas missões. Então, na primeira temporada, vai ter algumas escolhas ali. Eu vou tentar, como eu falei, tentar me manter a história do jogo, assim, do que eu acredito que seja e que a comunidade acredita que seja a ordem cronológica de missões, mas se alguém tiver alguma preferência de uma missão pela outra, né, a gente vai fazer esses ajustes. A partir da segunda temporada, como eu falei, então vai ser umas gameplays diferentes. A segunda temporada, provavelmente a gente já vai tentar então dar um final feliz pra gangue. Eu não vou prometer, tá? Não vou prometer que essa vai ter segunda temporada. Para início de conversa, né? Não posso prometer isso. E também não posso prometer que vai ser essa a ideia, que vai ser da gente dar um final feliz pra gangue. Talvez durante a primeira temporada surjam outras ideias e outras sugestões, e aí a gente segue para um caminho. Mas a minha ideia principal é de dar um final feliz pra gangue. Então, a segunda temporada vai ser nisso aí. Mas a primeira temporada vai ter bastante coisa legal também. Eu acho que a gameplay, contanto que eu troque esse mouse, tá rodando aqui, contanto que eu faça isso, a gameplay vai ficar bacana. Eu acho que vai ficar divertida e, claro, participação sempre bem-vinda. Quem puder se inscrever no canal, curtir as lives, compartilhar também, se conhece alguma pessoa que curte Red Dead Redemption. Eu fico grato a qualquer tipo de apoio que eu possa receber, mas vocês estando aqui assistindo a live e interagindo nos comentários, ou mesmo não interagindo, se estiver assistindo, estiver gostando do conteúdo, para mim já é o suficiente. Mas claro que eu só vou saber que o pessoal tá curtindo a live, né? Se comentarem, compartilharem, esse tipo de coisa. Vamos ver, acho que eu fui para uma outra sessão aqui. Toda uma sessão solo, aí pelo menos não preciso me preocupar tanto com hack. Só vou então fazer um pouco mais de transmissão aqui pra gente fazer uma configuração inicial bacana de áudio. Passear de trem? Não consigo. Aí.
Acho que agora o volume da live do jogo talvez tá num padrãozinho legal. Consigo monitorar aqui, mas não tô ouvindo a live, então depois eu vou poder ajustar isso também. Só pra gente ter uma base. Como eu falei, o que me incomoda muito do jogo do Red Dead Redemption, eu entendo que é uma história de redenção, que é uma história de foras da lei, que é um estilo de vida que durante aquela época ali, que é 1899, é um estilo de vida que estava terminando. Os últimos foras da lei que tinham estavam tendo que se esconder, estavam tendo que fugir, fazer acordos com o governo para conseguir ter uma vida e não forem para cadeia e não serem executados na forca, né? É o que acontece com muitos fora da lei aí nessa época. Mas eu gostaria de ter pensado num final feliz. Tanto é que eu já assisti muitas lives, muitas lives onde o pessoal usa mods que alteram alguma perspectiva do jogo e dão um final feliz pro Arthur, mas em algumas situações o Arthur não tem o restante da gangue, tem só ele no final feliz. E acho que para ter um final feliz mesmo, a gente tinha que estar com a gangue toda unida e... sei lá. Mas... E aí? O que vocês acham do meu personagem? E se tiver alguém assistindo aqui e tá achando estranha a neve, isso é porque a gente tá em dezembro e tem é tipo um evento de Natal. Tem uma gangue lá embaixo. Peraí. Pula. Pula. Ai. Eu amo o cavalo aqui. Se eu estiver aqui em cima, precisa trocar esse mouse primeiro. Pensar aqui. Porque senão vai ter gente assistindo aqui que vai achar que eu sou ruim. Não manjo muito do jogo. É o mouse. Esse aqui é o mouse? Esse aqui é o mouse. Não. Esse aqui é o... Tá, o mouse está conectado lá atrás. Se eu conectar o outro mouse. Tentar conectar o outro mouse. Só um minutinho aqui que eu vou conectar o outro mouse. E aí conseguir jogar um pouquinho melhor. Já volto aí. Bem, então... Cadê o cavaco? Melhorou. Eu não tô... Talvez se eu fosse me acostumar com outro mouse, mas... Eu vou atirar de longe. E... Não. Oi? Acho que eu tenho que também falar... Não posso falar muito baixo o microfone aqui porque eu configurei ele para não capturar muitos outros ruídos. Então, eu tenho que falar. Mas, vamos lá.
Pois é. Ah. Cadê? Cadê? Ah. Ai. Vai, dá uma espiada. Toma. Tá, vou aumentar um pouquinho o volume do jogo. Só... Cadê? Cadê o outro? Ah, tá aí. Isso, dá uma espiada. Ah, dá mais uma espiada. Vai. Cadê o outro? Aí, né? Eu quero ver como é que eu vou descer daqui pra lutear os corpos. Se eu pular... Acho que eu vou aproveitar, então... Já vou aumentar um pouquinho o volume aqui do jogo. Dá pra gente fazer um teste aqui pra ver se vai ficar bom. Cadê? Aumentar um pouquinho o volume, vamos ver. Cadê o cara? Ah, tá aqui. Vai todos. Agora complica. Se eu pular daqui... Acho que tá muito alto. Vamos ver. Quase. Agora eu vou lutear os corpos, então. Pouca flecha que eu gastei. Quem viu o líder da gangue aqui mesmo? O líder da gangue aqui. A gente pode... Tem a opção de... Deixar ele fugir. Então já tá dando meia hora de transmissão. Para uma transmissão de teste eu acho que tá razoável. Só um pouquinho mais, vamos lá. Aqui. Mais. Foi. Certo. Vou dar uns tiros aí pra gente testar. Gastar umas balas. O volume também. Bom, o volume também a gente vai ajustando conforme for fazendo as transmissões. Acho que tá... Acho que a princípio o OBS vai deixar salva a configuração ali de volume, microfone, volume do jogo também. Então depois quando eu fechar e vou abrir ele de novo, ele vai... A princípio, porque era o que tinha acontecido antes, ele já tinha deixado no volume ideal. Então é isso aí, já vou encerrando a transmissão. Quero agradecer quem disponibilizou aí um tempinho do seu dia para assistir a live. Se tiver algum feedback é só colocar aí nos comentários. A Twitch, ela provavelmente só armazena a live durante 7 dias, pelo menos foi isso que estava na configuração lá quando eu habilitei. Então eu vou baixar o vídeo e vou subir ele no YouTube, porque daí no YouTube, né, consegue deixar ele salvo lá. E é isso aí. Se quem já estiver assistindo e tiver animado com essa ideia de essas linhas do tempo alternativas, a história do Red Dead Redemption, se já tiver alguma ideia legal que queira compartilhar de uma história alternativa que gostaria que tivesse acontecido com o Arthur, ou com a gangue, ou com algum outro personagem, já deixei nos comentários. Como eu falei, o jogo já faz 7 anos que saiu, então quem não quiser tomar spoiler, então tem que mesmo tentar não assistir nenhuma live, né? Não tem muito jeito não. E então é isso aí. Agradeço mais uma vez a todos que estiverem assistindo.
ao vídeo e se tudo der certo, a gente já se vê na próxima live. Eu não vou prometer horários e dias específicos porque, né, depende muito da minha disponibilidade também. Depende de algumas situações, mas se tudo der certo, a primeira live já do modo história, já o primeiro episódio da primeira temporada, já vai sair durante os próximos dias. Então, isso aí. Valeu, falou, até mais.